Olá, meu nome é Bruno, sou professor aqui no Instituto IET, sou formado em Pedagogia e Enfermagem, atuei durante 12 anos como agente comunitário de saúde e hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho da questão da visita domiciliar e entre ela, no contexto dela, a criação de vínculo com a família das casas que a gente vai visitar. O termo vínculo tem um significado muito profundo, que significa criar ou plantar sementes. E isso não é em um momento tão rápido. Nas visitas que a gente fazia e a gente conhecia, a gente era recebido com um pouco de aspereza, com um pouco de questões políticas, porque achavam que a gente estava lá para controlar eles e não para ajudá-los. E a nossa função como agente comunitário é auxiliar no processo de saúde e na sua manutenção, além de criar esse vínculo para que a gente possa colher informações pertinentes para o desenvolvimento pleno da saúde daquele grupo ou daquela família. Então, tudo isso faz com que o agente comunitário tenha uma ação maior do que o esperado, porque não é só ir fazer a visita, mas também esse criar vínculo com o grupo traz benefícios não só para o agente ou para a família, mas também para a equipe quando busca um tratamento na unidade de saúde. A portaria de 2028 estabelece que pelo menos uma vez ao mês esse agente comunitário faça visita, desde que não haja outras irregularidades na família, como hipertenso, diabético, crianças menores de 5 anos, gestante, idosos, e isso se torna visível e quase impossível apenas a visita uma vez por mês. Mas não quer dizer que não possa acontecer, pois a minha família, tudo vai depender de como está a minha família. Pode ser uma família tradicional, pode ser uma família, vamos dizer aí, nova, onde a Constituição não é o pai, a mãe e os filhos, e sim dois pais e os filhos, ou duas mães e os filhos. E a gente vai trabalhar essa questão justamente da criação de vínculo com as famílias, com o grupo social, porque a adesão ao tratamento ou a continuidade de um tratamento ou de um acompanhamento se torna mais efetiva, tornando o trabalho do agente comunitário indispensável na área da saúde, pois sem essa continuidade do agente comunitário após ele sair da consulta ou até mesmo passar em algum procedimento que seja cirúrgico ou por alguma questão de acidente, o agente comunitário consegue levar essa situação para a equipe, fazendo com que a equipe tome ações vinculadas a esse processo, para melhor atendê-lo, não somente deixar ele a comparecer à unidade, mas sim também para que haja a criação desse vínculo. E o que é o vínculo na saúde? Segundo o Programa Nacional de Atenção Básica, consiste na construção de relações de afetividade e confiança. E é essa confiança que o agente comunitário vai trabalhar, buscar no dia a dia, nessas visitas domiciliares, para que haja um melhor tratamento para essa família ou para esse indivíduo. Então, o usuário, o trabalhador de saúde, ele vai estabelecer relações de confiança entre os dois e com isso facilitar o nosso trabalho dentro do PSF ou dentro da estratégia da família. Quando a gente fala em vínculo, fica uma coisa muito específica ou muito aberta, melhor dizendo, Essa abertura de criação de vínculo nos traz ou nos remete a saber todos os questionamentos da família,
todos os integrantes, toda a dinâmica que essa família tem, né, em relação a pai, mãe, filhos, genros, noras, netos. Então a gente consegue entender o porquê às vezes é a avó que leva o neto toda vez na consulta e não a mãe, né? Por que a mãe não comparece? Porque às vezes ela abandonou essas crianças, ou quem cuida a maior parte do tempo são os avós, né? Então a gente consegue dinamizar melhor o tratamento, visando sempre essa dinâmica de oferecer o melhor tratamento e a adequação desse tratamento também para esse grupo, né? Então a gente consegue às vezes trabalhar com assistente social, com dentista, com fono, com fisioterapeuta, com psicólogo, pois a gente estando dentro da casa, né, ou visitando e conhecendo essa dinâmica, a gente consegue visualizar o problema, às vezes mais rapidamente do que o médico da família ou o enfermeiro da equipe, pois a gente tem esse contato mais profundo, né? E esse vínculo a gente vai criar essa afetividade, pois a gente vai buscar saber os anseios dessa família, né, os desejos dela, e com o tempo passar a ter a confiança deles em vir relatar esses problemas para a gente. Quando eles chegam a relatar esse problema para a gente, né, é uma questão já criada, que ele tem a necessidade de falar com alguém de confiança, e essa confiança a gente faz no trabalho do dia a dia, e às vezes a gente fica sabendo de coisas que ninguém mais está sabendo, e a gente consegue tomar ações, né, ter atitudes para não prejudicar esse grupo familiar e orientar quem está precisando de uma, como eu vou dizer, de uma resposta rápida ou de uma situação em que precisa tomar cuidado melhor, sem que prejudique o indivíduo. Então a gente trabalha bastante na rua, né? O enfermeiro sai também com a gente, o médico às vezes, se necessário, faz a visita domiciliar, mas o agente comunitário ele tem tanto vínculo com a família e com o grupo social, que é ele que acaba fazendo as coisas mais comuns e rotineiras. Criar palestras, criar grupos de hiperdia, né, que hoje em dia não existe mais, o grupo hiperdia, pois, né, são grupos com problemas de saúde específicos. Então a gente cria palestras, cria amizades, e com isso faz com que a gente se torne até mesmo membro dessa família. Mas esse vínculo afetivo não quer dizer que eu tenha que sair falando ou sair conversando com as pessoas sobre tudo e sobre todos, pois dentro da profissão existe, né, uma legislação de segurança das informações, onde eles falam informações privilegiadas e a gente toma atitudes para que não atrapalhe a rotina dele. Então, quando a gente está, né, criando esse vínculo familiar, fazendo essa busca ativa, não só do idoso acamado, às vezes do idoso maltratado, de uma gestante que não faz acompanhamento, porque o marido não deixa, porque é distante, né, da unidade de saúde, a gente tenta reverter situações com orientações pertinentes a cada caso, para que essa família ou esse indivíduo não tenham consequências ou sequelas maiores diante das suas doenças, que podem ser agravadas por essas ações ou atitudes individuais. Então, quando a gente busca gostar das pessoas, automaticamente, né, há uma retribuição desse processo do indivíduo que está recebendo esse carinho,
porque eles entendem que a criação de vínculo com a gente da unidade, ao mesmo tempo, é um carinho que a gente tem em querer saber como que está, se está bem, né? E isso leva um tempinho para a gente estar adquirindo com o familiar ou com o grupo da família, pois no começo eles acham que a gente está interessado em saber como é a questão econômica, quem faz o que, para controle do governo, e a gente tem que ir mostrando no dia a dia que as informações colhidas são apenas para melhorar o processo de saúde, né, e que com isso não chega a interferir nessas questões econômicas e políticas do meu paciente. Somente para a gente entender a dinâmica da família, do grupo, né, e também fazer o melhor atendimento com qualidade necessária para que aconteça essa situação. Então, quando a gente está bem humorado, né, a gente consegue conversar melhor, a gente sabe que é uma profissão, né, que desgasta, tem as situações que as intervenções não podem ser somente do agente comunitário, há uma intervenção médica, há uma intervenção da enfermagem, às vezes da equipe consultar outras equipes como CRAS, como CREAS, né? Então a gente às vezes depende de informações ou até mesmo de visitas desses grupos específicos, né, da família, lá no CRAS, lá no CREAS, porque não adianta eu falar em processo de saúde com uma família que passa fome, né? Ela às vezes está ficando doente, não é somente por causa de doença, existe todo um fator financeiro, onde não consegue às vezes ter uma rede de esgoto, né, o acesso à luz, então acaba interferindo na qualidade de vida deles e eles vão estar sempre se apresentando doente para a gente. E a gente, com essa criação de vínculo, busca, junto com a família, alternativas para que a gente consiga fazer ou diminuir esses riscos. Então, toda vez que a gente pensa no vínculo familiar, no vínculo social, né, o agente comunitário, ele abrange todas essas capacitações e informações justamente para poder criar esse vínculo. E esse vínculo a gente não quebra mais, né, mesmo depois de sair da profissão de agente comunitário, ele sempre vem pedir uma orientação, sempre reconhece a gente na rua e sabe que é nosso papel fazer visitas e perguntar como é que está o processo de vacinação da criança, se a criança está indo na escola, como é que está a alimentação, porque são para informações e discussões de caso dentro da equipe e que não vai sair dali. Então, esse vínculo é mantido e com o passar do tempo, além do agente comunitário, ele também cria vínculo com o médico, com o enfermeiro, com o auxiliar de enfermagem, né? Até com a moça da faxina, eles conseguem criar vínculos, pois também trabalham na unidade. Então, eles têm como referência que todos que trabalham na saúde dentro de uma unidade pertencem a um grupo especial na vida delas. Então, eles acabam criando ou gostando dessa equipe e favorecendo a criação dos programas, dos artesanatos que tem que ter ou a gente tenta fazer nas unidades, né? A prática de esportes a gente incentiva, né? Tudo isso a gente consegue fazer parceria com outras instituições ou secretarias do próprio município para que a comunidade venha a adquirir hábitos saudáveis, né, e o agente comunitário consiga também fazer o serviço, que é a manutenção do bem-estar dos pacientes que estão envolvidos naquela área e com isso ele conseguir fazer o trabalho dele, que é manter ou totalmente o grupo social em saúde ou minimizar esses danos para esse grupo. Então, quando a gente fala em
em vínculo, automaticamente a gente lembra do agente comunitário, porque é ele que cria o maior cargo do vínculo, é ele que leva as informações, é ele que traz as informações, então é ele o maior vinculador entre unidade de saúde, equipe de estratégia de família, mais comunidade onde essa unidade está inserida. Com isso, a gente consegue fazer um trabalho de melhor qualidade, pois quando há interação também da sociedade na questão de tratamento saúde, o retorno não só para a equipe, mas para a comunidade fica melhor, né? Até mesmo no sentido de que algumas informações são colhidas do dia para a noite, num caso de um paciente que caiu, que sofreu um acidente, que teve um AVC, que infartou, né? Quando a gente vai trabalhar, às vezes a gente não tem essa informação, e quando chega na unidade, alguém da comunidade já vem com essa informação no quesito de não é fazer fofoca, mas mostrar para a gente que o fulano ou ciclano está precisando de um apoio maior naquele momento, que não é o que a gente estava planejando. Aí às vezes muda toda a estrutura, a estratégia e a rotina do ACS, porque a gente vai priorizar no momento aquela situação advinda, né, de alguma alteração social, e a gente vai correr atrás para tentar ajudar esse paciente, pois obtivemos essa informação necessária, pertinente, e isso a gente só consegue com o vínculo que o ACS e o médico ou o enfermeiro consegue ter com a comunidade. O médico ele cria o vínculo, né? E às vezes algumas informações os pacientes têm vergonha de perguntar para a equipe médica, né? Para o ginecologista que às vezes tem na rede, para o endócrino que eu tenho na rede, para o cardiologista que está lá na minha unidade, ele tem vergonha de perguntar para o médico e ele acaba vindo após a consulta fazer vamos dizer, uma segunda consulta dos remédios, das novas alterações, dos tipos de exame, como é feita essa marcação de exame, se demora muito, se ele consegue fazer mais rápido, né? E agente comunitário, a gente consegue orientar essa pessoa, né, de forma clara, rápida, que ele possa entender, ou até mesmo auxiliar ele na busca de soluções para que esses exames sejam feitos de uma forma rápida, mas adequada e respeitando a fila que existe de marcação de consultas no SUS. Então ele começa a entender o programa, ele começa a entender o sistema e com isso o trabalho fica facilitado, né, e automaticamente ele acaba compreendendo e passando essa informação para os outros indivíduos. Então a gente faz uma ressonância, a gente ressoa a informação melhor, né? A gente ressoa essa informação porque passo para um e desse um vai passando para o outro e vai passando de uma forma clara, simples, e as pessoas começam a entender como que funciona os processos de saúde, né? Que não é só chegar e passar e amanhã eu quero fazer cirurgia, que existe um processo, que existe uma sequência a ser seguida, que existe uma demanda a ser respeitada, né? E bonificada do mesmo jeito que ele quer. Então ele começa a entender essa política nacional da saúde, que não é só no nosso estado, né? Em todos os estados tem, e consequentemente eles conseguem visualizar melhor o processo saúde, doença, saúde. No mais, a gente busca sempre orientar a equipe que eu sou o criador de vínculo com a comunidade, né? Mas a equipe também usufrui dessa informação ou dessa situação, porque facilita a entrar dentro da casa do paciente,
né? O paciente ele já me espera nas visitas, às vezes, para falar tal problema ou alguma coisa que aconteceu de diferente, né? Então ele me aguarda, vamos dizer, ansioso na visita domiciliar, pois é isso que é o vínculo, né? Ele é saber que eu vou e saber que pode contar com a minha presença e com as minhas informações, e que os processos de saúde que ele precisar, eu vou estar lá para apoiar, não só eu, mas como a equipe da estratégia de saúde, mas o vínculo maior, quem vai ter e quem vai ter que dar as respostas vai ser o agente comunitário. Nesse ponto, ele é muito cobrado, então, consequentemente, as respostas, as alterações, as informações mais pertinentes para aquela família ou para aquele indivíduo que está esperando uma consulta, que está esperando um exame mais específico, quem leva e quem traz informações é o agente comunitário. Então, quando a gente cria vínculo, a gente consegue ter informações privilegiadas, mas ao mesmo tempo passar informações necessárias da saúde. Não falo criar vínculo da gente ficar na casa das pessoas, né, de ir tomar café, de ir almoçar, mas às vezes acontece deles serem, né, eles já sentirem você tão de casa que eles acabam convidando para um aniversário, convidando para um casamento, né, para ir almoçar, porque vai fazer um churrasco. Então, esse vínculo, né, acaba se estendendo para o social também, mesmo porque a maioria dos agentes comunitários de saúde são da própria comunidade. Então já entende um pouco a dinâmica, às vezes já conhece um pouco mais de pessoas e com isso acaba fortalecendo ainda mais a dinâmica e o estudo desse grupo social, né? Pois às vezes consegue diminuir o número de faltas de consulta, de faltas de vacina de crianças, né? Melhora o cuidado com os idosos, porque passa orientação não só para a família, mas para o grupo social, né? Há um envolvimento e uma interação maior desse grupo naquela comunidade, pois eu também sou dali e eu consigo visualizar as necessidades não só do grupo, mas como também minha enquanto profissional de saúde, e ofertar melhor esse plano que eu tenho aí, né, que é chamado SUS, que para mim é um dos melhores planos que existem, né, porque ele oferece todo tipo de tratamento. Lógico, a gente entende que demora um pouco, pois a demanda é grande, mas todos conseguem, através de suas prioridades, o tratamento e a continuidade desse tratamento após qualquer situação. No mais, eu queria agradecer e vamos ficando por aqui. Até a próxima.